É isso. Bom, Vera, você mediou o primeiro painel ontem do nosso fórum Mitos e Fatos, que teve a abertura do juiz Sérgio Moro. A preocupação manifestada pelo Sérgio Moro, Vera, quanto a um eventual retrocesso na jurisprudência do Supremo, que indica o cumprimento da pena a partir da confirmação da condenação em segunda instância, foi um dos pontos principais do fórum ontem da Jovem Pan. Tem razão de ser essa preocupação, hein, Vera? Pois é, Thiago, me chamou muito a atenção a ênfase, a insistência do juiz Sérgio Moro nesse ponto específico. Porque a gente sabe que isso vem aí sendo tratado nos bastidores há algum tempo, mas não havia nenhuma indicação de que fosse a plenário, de que fosse novamente colocado em discussão essa questão do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. Um breve histórico aqui, breve mesmo para o ouvinte saber exatamente do que a gente está falando, porque esse juridiquês às vezes parece sânscrito. Em fevereiro de 2016, o então relator da Lava Jato, o ministro Teori Zavascki, julgou um habeas corpus, o famoso habeas corpus 126292, ao qual o juiz Sérgio Moro se referiu ontem. Nesta decisão, ele mudou uma jurisprudência que vinha sendo seguida desde 2009 pelo Supremo. Até então, o Supremo estava entendendo que precisava haver o trânsito em julgado de uma condenação para que o réu começasse a cumprir pena, ou seja, exaurir toda e qualquer possibilidade de recurso. Nesta ocasião, o ministro Teori Zavascki entendeu, e depois foi seguido por uma maioria no Supremo, uma nova maioria, que bastava uma condenação em segunda instância, ou seja, condenação por um juiz e confirmação por uma segunda instância, para que começasse a poder cumprir pena sem se falar em ferir o princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade, como disse ontem o ministro Aires Brito também no Fórum da Jovem Pan. Isso foi confirmado em outras duas decisões em ações diretas de constitucionalidade, por uma maioria também do Supremo. Ficou muito em dúvida quando o ministro Alexandre de Moraes assumiu se ele mudaria, se ele teria esse voto de Minerva, se mudaria o entendimento, uma vez que essa nova regra, essa nova disposição foi fixada por 6-5, uma maioria muito estreita. Mas não, Alexandre de Moraes tem votado dessa maneira. Mas por que tem razão de ser a preocupação do juiz Sérgio Moro? Porque na prática já está havendo uma decisão do Supremo de não aceitar mais o cumprimento da pena. Onde isso está acontecendo? Isso está acontecendo na segunda turma do STF, em julgamentos que a gente não acompanha porque eles não são televisionados, os julgamentos das turmas. Então, a nova maioria que se formou lá isolou o novo relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, e já tem decidido concretamente, em habeas corpus, em outras decisões, que os réus não devem cumprir a pena em segunda instância. Qual foi a mudança aí? Foi o ministro Gilmar Mendes, porque ele primeiro se alinhou com aqueles que achavam que o cumprimento poderia ser, sim, após a segunda instância. E agora, nessa rota de colisão que ele está com a Procuradoria-Geral da República, com as decisões de Curitiba, ele tem sido bastante crítico a isso, ele mudou, ele tem sido comparado ao que na eleição americana se fala do swing vote, que é aquele voto que decide a eleição para um lado ou para o outro, e ele mudou de lado, e a segunda turma já tem desrespeitado, portanto, a nova jurisprudência. Por que isso é perigoso? Por que isso é complicado? Porque eles estão votando desse jeito, a primeira turma está votando de outro oposto, porque lá tem 4-1 a favor do cumprimento da segunda instância, e isso vai se mostrar bastante complicado quando chegarem os casos rumorosos da Lava Jato, como o do ex-presidente Lula, por exemplo, né, que é o caso que a gente sempre pensa quando trata dessa questão. Vai valer qual o entendimento? A segunda turma pode passar por cima de uma jurisprudência do Supremo e decidir de maneira diferente? Era o caso, eu acho, da ministra Carmen Lúcia, que foi provocada sobre isso pelo juiz Sérgio Moro, levar ao plenário e pedir uma decisão de novo uniforme. E a pergunta que eu faço é essa: há algum movimento para que o plenário volte a decidir essa questão? Pois é, Josefa, uma dessas ações diretas de constitucionalidade em que foi confirmado o entendimento de que o réu pode sim começar a cumprir pena em segunda instância, eu sei que você discorda deste entendimento, é a ação direta de constitucionalidade número 43, ABC 43. O relator é o ministro Marco Aurélio Mello, que ficou vencido. E foi um julgamento de liminar, não foi um julgamento do mérito ainda. Portanto, caberia, se
fosse o caso, ao ministro Marco Aurélio levar o julgamento de mérito ao pleno. Mas eu falei com ele ontem, depois do Fórum da Jovem Pan, porque eu fiquei com a pulga atrás da orelha com esse caso, fui até ele. Ele me disse que ele não tem nenhuma previsão de levar o caso ao plenário. Daí porque a ministra Carmen Lúcia falou para o juiz Sérgio Moro que esse caso não está em pauta. Ele me disse, naquele jeito do Marco Aurélio, cabe a quem quer evoluir pedir para levar a questão. Evoluir é, como eles dizem, mudar de posição, não necessariamente uma evolução, como a gente entende. Quem quer evoluir, nesse caso, é o ministro Gilmar Mendes, ele quer mudar de posição. Então, caberia a ele suscitar uma discussão em plenário, mas o ministro Gilmar Mendes não está disposto também a fazer isso agora, tem dito que cada coisa a seu tempo e, enquanto isso, está mudando as decisões direto na turma.